Olá pessoal, então voltamos com mais um bloco. Como eu disse para vocês, eu vou dividir o tratamento da matéria em blocos mais curtos para não ficar cansativo. E ao todo, somando por semana, 45 minutos mais ou menos de aula gravada, tá? E aí, lógico, tem todo o nosso tempo no fórum para debate, para a gente conversar. Muito bem, então agora entramos no estudo da disciplina Direito do Consumidor. Por que surgiu, por que teve essa necessidade de se ter uma lei direcionada ao tratamento das relações de consumo? Mais do que isso, por que necessariamente esse nome de Código de Defesa do Consumidor? Por que o consumidor precisa ser defendido nas suas relações? Antes do surgimento da legislação de defesa do consumidor no Brasil e em outras partes do mundo, nós tínhamos o regramento das relações de consumo feito pelo Código Civil, né? Relações interparticulares, tratamento dado pelo Código Civil, contratações, negociações, Código Civil. Por que então, se já existia uma legislação que regrava essas relações, por que a necessidade de se criar uma nova legislação e com esta denominação, Código de Defesa do Consumidor? Porque o consumidor, em determinado momento, precisou ser defendido. Passou a existir a necessidade de proteção e defesa do consumidor. E isso surgiu por quê? Isso surgiu porque houve uma transformação nas relações havidas, criadas, acontecidas entre consumidores e fornecedores. Muito bem? E por que esta transformação se deu? Essa transformação se deu como um reflexo na sociedade de acontecimentos históricos que marcaram a história da humanidade. E esses acontecimentos históricos refletiram na sociedade, trazendo uma transformação social, a ponto de o Estado reconhecer que era preciso criar uma forma de defender o consumidor, porque estas transformações sociais geradas por esses acontecimentos históricos acabaram por gerar um desequilíbrio na relação que até então era regida pela legislação, pelo Código Civil, pela legislação civil incidente a todas as relações negociais, né? E nós tivemos alguns eventos históricos que marcaram a humanidade e que contribuíram significativamente para essa transformação. O primeiro evento histórico é a Revolução Industrial, acontecida lá na metade do século XVIII na Inglaterra e que no século seguinte se expandiu para todo o mundo desenvolvido, primeiro mundo, né, os países europeus e mais tardiamente nos países menos desenvolvidos como o Brasil. Mas essa Revolução Industrial, ela trouxe reflexos significativos na sociedade. Nós tivemos um aumento da população nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Nós tivemos um aumento da produção de bens de consumo, né? E quando nós temos um aumento da produção, nós precisamos criar a demanda para esse produto, para esses produtos e serviços oferecidos. Precisamos criar no consumidor a necessidade de adquirir esses produtos e serviços. Então nós tivemos como primeiro evento a Revolução Industrial, que passa a produzir, que incrementa a capacidade
de fornecimento, de oferecimento, de oferta de produtos e serviços aos consumidores. Muito bem? Posteriormente, nós temos a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela, como toda guerra, ela trouxe uma evolução tecnológica. Sempre que nós temos guerra, nós temos o ser humano investindo em tecnologia. E não raramente esta tecnologia desenvolvida durante períodos de guerra é depois incorporada pela indústria, pela vida cotidiana. Se aproveita dessa tecnologia desenvolvida. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Então, vários produtos que foram desenvolvidos a partir de tecnologias desenvolvidas durante os períodos de guerra. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, especialmente, há uma expansão do mercado de consumo com a oferta massificada de produtos e serviços para fomentar a aquisição, a oferta de crédito, a ampla oferta de crédito, e tudo isso muito bem embalado por técnicas de marketing, por técnicas de publicidade, inclusive, né? Isso para criar a demanda, para que o consumidor tenha interesse em consumir aquilo que ele até então não tinha conhecimento nem de que tinha necessidade. Hoje nós temos tantas necessidades criadas para nós pelos mercados de fornecimento, né, pelo mercado de uma forma geral, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está usando, né? Mas vamos lá. Então, esses eventos históricos causaram essa massificação nas relações de consumo. O que isso significa? Significa que nós temos uma sociedade de consumo massificada, fornecimento massificado de produtos, oferta abundante de crédito e técnicas de marketing para criar a expectativa, a necessidade no consumidor de adquirir produtos e serviços. E com isso tudo, nós temos também os contratos de adesão. Então, o contrato de adesão é aquele contrato que o consumidor não consegue discutir substancialmente as cláusulas contratuais, as condições do contrato, né? Então, nós temos, com essa massificação, um monopólio da decisão no estabelecimento dessa relação nas mãos do fornecedor. Porque o fornecedor define o que ele vai produzir, em que setor ele vai fornecer crédito e define os termos contratuais. Então, é evidentemente que com isso, com esse evento chamado massificação da sociedade de consumo, o consumidor perde completamente o seu poder de negociação em pé de igualdade com o fornecedor. O consumidor pouco pode discutir do contrato de adesão, pouco pode definir sobre os produtos que quer que sejam produzidos, pouco pode dizer sobre a oferta de crédito, né? Discutir taxa de juros, taxas de contratação. Então o consumidor se vê numa situação de vulnerabilidade, ou seja, ele está em desigualdade na relação estabelecida com o fornecedor. É em razão desses eventos que trouxeram esta transformação social significativa e que, consequentemente, levou o consumidor a ficar numa situação fragilizada perante o fornecedor, que surgiu então a necessidade de se estabelecer legislações de proteção ao consumidor para que houvesse um restabelecimento do equilíbrio nas relações negociais. É em razão disso que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 32, diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
Então o consumidor precisa ser defendido. Eu me lembro que isso aconteceu, na realidade não me lembro efetivamente, porque ainda era um estudante do início do curso de Direito, mas quando da tramitação e aprovação do Código de Defesa do Consumidor, houve muita resistência da parte dos fornecedores, o lobby de fornecedores, em aceitar essa denominação, defesa do consumidor. Eles diziam que a impressão que transmitia esse nome era de que os fornecedores eram lobos loucos para devorar os consumidores, que precisariam ser defendidos, os vilões da relação de consumo. Bom, em alguns casos são mesmo, né? A gente não pode negar isso. Mas, na realidade, a Constituição trouxe isso no artigo 5º como direito coletivo, individual e coletivo, direito fundamental, a defesa do consumidor, né? Na realidade, o surgimento desta necessidade de defesa é muito anterior à nossa Constituição. A gente pode retroceder aí na história e verificar que lá nos Estados Unidos, em 1890, foi aprovada a Lei Sherman, que era a lei antitrust. Por quê? O trust é algo que prejudica, que viola direitos do consumidor. Lá ainda nos Estados Unidos, na década de 60, começaram a surgir as associações privadas de defesa do consumidor, reconhecendo que o consumidor precisava se unir para se defender dos fornecedores. Então eles faziam lá denúncias públicas e pesquisas de qualidade, pesquisas de preço, para se protegerem dos fornecedores. Em 1962, o então candidato John Kennedy incluiu, candidato a presidente, Kennedy incluiu no seu discurso de campanha a necessidade de defesa do consumidor. E ele dizia que o consumidor precisaria ter 4 direitos básicos, que seriam o direito de escolha, o direito de se defender, o direito de liberdade e o direito à informação. Perdão, direitos à segurança, à informação, à escolha e o direito de ser ouvido. Tá? Então, esses foram os 4 direitos que o Kennedy disse o seguinte: olha, isso aqui é o mínimo que o consumidor precisa ter. Isso no seu discurso de campanha. Posteriormente, lá na Europa, houve uma conferência mundial do consumidor em Estocolmo, em 1973, e isso gerou reflexos. E a Comissão de Direitos do Homem da ONU, no ano seguinte, incluiu esses mesmos 4 direitos defendidos pelo Kennedy como necessários para a defesa do consumidor. Posteriormente teve uma resolução aprovada em 73, isso, pelo início do que seria o Bloco Econômico Europeu, né? A Comunidade Europeia aprovou uma resolução e depois esta resolução deu origem ao Código de Defesa do Consumidor Europeu. Muito bem, a primeira Constituição a tratar da defesa do consumidor foi a Constituição Portuguesa de 1976. No Brasil, nós tivemos a criação do PROCON em 1978, a criação do Conselho de Defesa do Consumidor em 1985 e, por fim, a Constituição Federal de 88, que trouxe, como eu já falei para vocês, a previsão da defesa do consumidor como direito fundamental do ser humano. E trouxe lá no seu artigo 5º, inciso 32, que o Estado, a seguinte afirmação: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Muito bem. Como nós sabemos, esta é uma norma de aplicabilidade imediata e eficácia limitada,
porque essa simples previsão não é suficiente para a defesa do consumidor, então nós tivemos depois a criação do Código de Defesa do Consumidor. A Constituição Federal, ela traz vários apontamentos com relação à defesa do consumidor. Então, como eu já falei para vocês, no artigo 5º, inciso 32, depois ela traz no artigo 150, parágrafo 5º, o direito do consumidor de conhecer sobre os valores dos impostos incidentes sobre os bens de consumo. No artigo 170, traz a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. E no artigo 175, inciso 2, a Constituição diz que a lei deverá dispor sobre os direitos dos usuários dos serviços públicos. Também uma referência ao consumidor, até porque o Código de Defesa do Consumidor dá essa abordagem, diz expressamente que os serviços públicos também estão sujeitos ao fornecimento de serviços públicos, também está sujeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à regulação pelo Código de Defesa do Consumidor. Por fim, o artigo 48 da DCT prevê a elaboração do Código de Defesa do Consumidor no prazo de 120 dias, contados da promulgação da Constituição Federal. Demorou um pouco mais que isso, porque o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 11 de setembro de 1990 e entrou em vigor em 11 de março de 1991. Quer dizer, no mês que vem, aí praticamente, mês que vem, nós estamos dia 30 de julho, né, já estamos em agosto. Então, 11 de setembro ele completa 30 anos da sua promulgação. E em março do ano que vem, 30 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Bom, o CDC, ele possui algumas particularidades. Ele não é uma simples lei infraconstitucional. Ele tem algumas características especiais. Vamos a elas. Essas características são, de uma forma geral, reconhecidas pela doutrina. Quais são as particularidades do CDC? Como eu já disse para vocês, é considerado nosso Código de Defesa do Consumidor é considerado uma das legislações mais modernas do mundo na defesa do consumidor, embora trintona já. Além disso, diz o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor que o presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 e artigo 48, esses da Constituição Federal, e artigo 48 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, nós temos aqui uma norma de ordem pública e interesse social, totalmente edificada em cima de princípios constitucionais e de um direito fundamental, que é o direito de defesa do consumidor. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele contempla, entre outros princípios da Constituição Federal, princípios constitucionais, o princípio da equidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, ele é uma norma totalmente edificada em cima de princípios constitucionais. Alguns doutrinadores dizem o seguinte: olha, o Código de Defesa do Consumidor ele é um subsistema autônomo, subsistema constitucional autônomo, porque ele traz toda uma sistemática de tratamento inteiramente edificado em princípios constitucionais. Além disso, ele é uma norma que traz bastante conceitos, bastante princípios que se apresentam como desdobramentos de princípios constitucionais em muitas situações, né, mas desdobramentos para sua aplicação ao caso específico da defesa do consumidor. E, além disso, ele traz muitos significados abertos que permitem uma atualização da interpretação da legislação consumerista
sem a necessidade de alteração do Código de Defesa do Consumidor em si, né? Uma alteração apenas da interpretação por esses significados abertos que ele traz, tá bom? Como verossimilhança das alegações, enfim, tantos outros dispositivos previstos no Código de Defesa do Consumidor, como a vulnerabilidade, conceito de vulnerabilidade, de hipossuficiência, entre tantos outros, tá? Que são conceitos abertos, que dependem de uma interpretação no caso concreto e permitem uma evolução da jurisprudência para a adaptação do Código de Defesa do Consumidor, para sua atualização no decorrer do tempo. Muito bem, então ele tem todas estas características que lhe dão uma situação peculiar, de forma que ele, sendo uma lei interdisciplinar e multidisciplinar porque eu já falei para vocês que ele traz previsões de ordem material, previsões contratuais, práticas abusivas de cobrança de dívida, regramento de publicidade, infrações penais, infrações administrativas e a defesa do consumidor em juízo. Então são várias matérias, vários assuntos tratados dentro de um único diploma, né, de assuntos de naturezas diferentes tratados dentro de um único diploma e se interrelacionando. Então, por exemplo, quando a gente vê que o direito do consumidor tem o direito à inversão do ônus da prova, nós estamos falando de uma questão processual, mas quando ele tem isso, quando ele é hipossuficiente, que pode trazer questões de natureza material para a sua análise, enfim, além dele trazer essas várias disciplinas dentro do seu ordenamento, essas disciplinas se interrelacionam. Tá joia? Então, essa legislação de defesa do consumidor, ela, por essas características, o CDC, a grande parte da doutrina defende que as relações de consumo só podem ser regradas por outras normas se essas normas forem mais benéficas ao consumidor. Porque, caso contrário, nós estamos desrespeitando uma legislação que está totalmente edificada em princípios constitucionais. Ok? Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele permite esta relação com outras normas. Inclusive, no artigo 7º, tem ali a previsão do diálogo das fontes. Diz assim, os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Sempre, no entanto, com esta visão de que o consumidor deve ser beneficiado pela legislação que vai dialogar com o Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, esta previsão do artigo 7º, então, previsão do diálogo das fontes. Mas, como eu disse para vocês, lá no artigo 1º, diz que as normas de defesa do consumidor são normas de ordem pública e interesse social. O que significam isso? O que significam essas expressões? Significa que, por ser de ordem pública, a legislação de defesa do consumidor é forçosa, é cogente, ela não pode ser renunciada pelo consumidor, ele não pode dispor dos direitos que lhe assistem pela legislação consumerista numa relação negocial com o fornecedor. E por ser de interesse social, ela significa que a defesa do consumidor é de interesse de toda a sociedade. E é perfeitamente compreensível isso, porque todo mundo é consumidor. Até o fornecedor é, em algum momento, consumidor. Muito bem? Paramos por aqui esse bloco, passei um pouquinho do tempo, voltamos daqui a pouco com mais um. Até já.